Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de Planejamento Estratégico. Nós vamos fazer a quinta aula. Hoje nós vamos falar de algumas ferramentas que vai ajudar muito no que se diz a respeito ao planejamento. Ok? Então eu já estou com a apostila de vocês aberta aqui. Então eu coloquei assim, ferramentas estratégicas. Toda empresa bem administrada precisa se basear em um planejamento estratégico para definir as ações e iniciativas que colocará em prática para que o negócio prospere, e para isso é necessário usar as ferramentas estratégicas para a empresa para construir esse plano. A gente não vai simplesmente falar, vou fazer o planejamento estratégico sem ter uma base, né? Sem a gente ter ferramentas para isso. Isso é muito importante. A primeira que nós vamos falar aí, é a BCG. O que seria essa? Parece nome de vacina, né? A matriz BCG é uma ferramenta desenvolvida pela consultoria Boston Consulting Group, grupo, né, de consultoria de Boston. Daí a sigla do nome. Ela foi elaborada no final dos anos 60 por Bruce Wenderson. Trata-se de um gráfico utilizado para analisar um produto em relação ao mercado e aos seus concorrentes. A matriz BCG conta com dois eixos: crescimento de mercado e participação relativa de mercado. O objetivo é verificar o desempenho e potencial futuro de cada produto. Com a visualização gráfica desses fatores, fica mais fácil tomar decisões estratégicas. De decisões sobre investimentos até estratégias de marketing, essa análise permite uma gestão mais eficiente. Munido desse conhecimento, é possível assegurar a manutenção da competitividade. Vocês repararam, pessoal, que tudo que nós estamos falando até hoje do planejamento estratégico sempre se refere também à competitividade, à concorrência, né? Tudo isso que nós estamos falando é para melhorar, tá, em todas as partes da empresa e principalmente, né, ganhar mercado. Isso é o mais importante. A matriz BCG pode ser aplicada a fim de identificar oportunidades, reciclar o ciclo de vida de um produto e fazer sua empresa crescer. Também conhecida como matriz de participação, pode-se dizer que esse é um método de estudo. Com ela entendemos a carteira de negócios. Como você sabe, conhecer esses dados é fundamental para um bom planejamento. É igual a gente sempre tem falado, né? Não adianta você entrar num negócio se você não sabe a fundo o que você está trabalhando, o que você vai vender, o que você vai produzir. Então você tem que conhecer aquilo que você produz, aquilo que você vai vender, tá? Para quê? Com isso você vai conseguir, em termos gerenciais, organizar melhor, saber cobrar. Por exemplo, como que eu vou cobrar algo que eu não sei? É meio complicado, não tem muito nem o que discutir, né? Você não pode chegar a alguém, por exemplo, e cobrar aquilo que você não sabe como funciona. E tem gente que bate no peito e tenta fazer assim, né? Então vamos lá. A matriz BCG é capaz de auxiliar na tomada de decisões a respeito dos produtos. Isso inclui, mas não se limita, se vale ou não a pena investir neles. Ela pode ajudar a decidir, inclusive, quais são os produtos que precisam ser retirados do mercado. Pense no seu portfólio de produtos. Seria um catálogo de produtos, né? Como um time esportivo. Os melhores atletas precisam ser mantidos e incentivados. E os que não estão tendo boa performance devem ir para o banco. Então, pegar aí num time de futebol, de vôlei, basquete. Tá? Então, por exemplo, está em campo como titular os melhores, né? Aqueles que ainda não está na sua melhor fase, ele fica no banco, né? Da mesma forma, algumas atividades precisam ser intensificadas, já outras eliminadas. A matriz BCG é ideal para visualizar a situação da sua carteira de produtos de forma simples. Como é a gráfico, bastante didática, fica muito mais fácil. Como é gráfico, né, é bastante didático. Você vai bater o olho e você vai ver o que está te dando lucro, o que está te dando prejuízo, o que está indo bem, o que está indo mal. Como funciona a matriz BCG? A matriz BCG foi pensada com a necessidade de empresas de grande porte em mente. No entanto, seus conceitos podem ser adaptados para todos os negócios. É aquilo que a gente vem falando, né? O planejamento estratégico é para grande, pequena e média empresa.
ou grande, média, pequena, ou pequena, média, grande, aí fica a sequência e não importa. A única exceção são as empresas em fase de planejamento. Como não existe um histórico de informação disponíveis, não é possível aplicar a matriz BCG. Afinal, quanto mais dados você tiver sobre o produto e sobre o mercado, melhor. Essa é uma metodologia ágil, que age em perfeita harmonia com o atual mercado digital. Como as mudanças são constantes, é preciso que as análises também sejam. Por isso, quanto mais simples for a ferramenta, melhor. A classificação dos produtos em si é feita a partir de 4 categorias: estrela, vaca leiteira, interrogação e abacaxi. Não se assustem, tá? Já vou explicar o que é isso. Vocês certamente devem estar pensando assim, né? O professor Sério deve estar pirando. Mas isso daí são algumas estratégias, né? Alguma metodologia que a gente vai ver aí. A estrela, a vaca leiteira, interrogação e abacaxi. Eu já vou explicar. Os quadrantes representam uma relação entre crescimento e participação relativas de mercado. Cada um deles foi nomeado de forma a facilitar o entendimento do seu significado. O uso dessas expressões auxilia no rápido entendimento da análise. Veja uma figura como fica distribuído no gráfico. Aí eu coloquei aqui, ó, a estrela, o ponto de interrogação, a vaca leiteira e o abacaxi. Então, o que cada um representa? Ó, em alta, né, tá a estrela, né? Vamos ver aí o que vai falar. Estrela: produtos em altos investimentos, produtos atrativos. Produtos com alto investimento, produtos atrativos. O ponto de interrogação: produtos que ainda não geram grande receita, precisam de grande investimento de marketing e publicidade, projeção de crescimento. A vaca leiteira: grande taxa de lucro, baixo investimento, produto gerador de caixa. E o abacaxi: baixa participação do mercado, não trazem lucro. Por isso, o abacaxi, né? Vocês já viram aquele ditado assim: nossa, eu tô com o abacaxi na mão. Então é referente a... Então, por isso, o símbolo de abacaxi. Tá? Então, por exemplo, a vaca leiteira: é grande a taxa de lucro, baixo investimento e produto gerador de caixa. Então, a estrela e a vaca em altas, né? E já embaixo o ponto de interrogação, que são produtos que ainda não geram grande receita, e o abacaxi, que é o que não traz lucro de forma alguma. Tá? Então não se assustem quando vocês verem esses termos, tá? Então, são os termos usados mesmo no mercado. Esse quadrante representa também o estágio de desenvolvimento de um negócio, como mostrado abaixo. Introdução de um produto, a interrogação. O crescimento do mercado, a estrela. Maturidade do mercado, a vaca leiteira, e o declínio do mercado, o abacaxi. Aí vamos lá, eu coloquei mais algumas explicações aí embaixo pra gente. Ó. Ponto de interrogação: geralmente são produtos recém-lançados e que têm bom potencial de mercado, mas ainda possuem baixa participação. Por esse motivo, ainda não geram lucro e são colocados em questionamento pelos gestores. Entretanto, cabe a esses estabelecer ações capazes de fazer com que mude de posição dentro da matriz. Estrela: produtos que possuem boa taxa de crescimento, vende bem e possuem boa participação no mercado, são bem aceitos pelos consumidores. Vacas leiteiras: representam produtos estáveis no mercado, com baixa taxa de crescimento, porém com boa participação. Oferecem bons lucros à empresa e requerem baixo investimento, constituindo assim a base da empresa. Olha a importância, né? Abacaxis: esses são os produtos que possuem baixo ou nenhuma perspectiva de mercado. Eles não vendem bem, não oferecem lucro à empresa e tampouco possuem boa participação. Os abacaxis norteiam o gestor pela tomada de decisão de retirar o produto do mercado ou então recuperá-los. Tá, mas a maioria deles, tá, nesse caso aqui, o pessoal opta para tirar, tá, do mercado. Porque, por exemplo, dependendo do tempo, né, que o produto está no mercado, não adianta você querer fazer um trabalho para recuperar. Você vai conseguir pôr em promoção para zerar estoque. Tá? Isso é o que a maioria faz. No entanto, um produto com sucesso em determinado mercado tenderá a passar pelas 4 fases. Se um dilema tiver sucesso, transforma-se em estrela. Isto é, o produto torna-se líder no mercado em forte crescimento. Com o passar do tempo, a taxa de crescimento de mercado reduz-se e o produto migra
para um quadrante das vacas leiteiras, onde ainda é líder no mercado. Quando a empresa perde a liderança de mercado, nesse produto, este transforma-se num abacaxi. O Watts. A matriz Watts é uma ferramenta de gestão essa aqui é outra ferramenta, tá? A matriz Watts é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo principal analisar tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo de uma empresa. A sigla desta ferramenta se origina do inglês e significa strength, força, weakness, fraqueza, oportunidades e threats, ameaças. Essa é uma ferramenta que ajuda ao gestor a corrigir as falhas de uma empresa e a explorar os seus pontos fortes para se tornar ainda mais competitiva no mercado. Os dois primeiros pontos referem-se ao ambiente interno da empresa, os pontos fortes e fracos, e fazem parte do nível estratégico do empreendimento. Portanto, pode ser controlado e melhorado para cumprir as metas da organização. Já os dois últimos são oportunidades e ameaças, que dizem respeito ao ambiente externo e remetem aos obstáculos enfrentados pela empresa. Como obstáculos podem citar concorrência, variação cambial, preferências dos consumidores e vários outros. Os fatores positivos e fatores negativos também tem os mesmos, né? Lá no outro a qual nós vimos, tá, que a BCG ele tem os pontos altos, né, e os pontos fracos, os pontos fortes e os pontos fracos, altos e baixos. Aqui nós temos os fatores positivos, fatores negativos, fatores internos e fatores externos. Então vamos lá, o que vai representar isso daí para a gente? Já os dois últimos são oportunidades e ameaças, né, que dizem respeito ao ambiente externo e remetem aos obstáculos enfrentados pela empresa. Como obstáculos podemos citar concorrências, variações cambial, preferência de consumidores e vários outros. Então vamos lá. Fatores positivos que é a força, né? Os fatores negativos a fraqueza, as ameaças, e dentro dos fatores positivos também nós temos a oportunidade. Agora o que nós vamos pensar a mesma sequência lá da estrela até o abacaxi, tá? É o mesmo. Então, por exemplo, os fatores positivos. O que nós podemos pensar nos fatores positivos aí? Por exemplo, o mercado está muito bem, tá? Quando não se passa por uma crise. Já os fatores negativos são as fraquezas. Por exemplo, colaboradores, tá? Disputa interna de colaboradores, ao invés de ajudar, ficam naquela rixa, isso é bem complicado dentro da empresa. Aí as oportunidades, por exemplo, vamos falar assim, um concorrente fecha, você vai lá, contrata os melhores funcionários, pega o estoque dos produtos dele que mais vendia, coisas desse tipo. E as ameaças, né, vamos pegar aí, vamos até usar essa bombinha aqui, né? Pegar a guerra da Rússia com a Ucrânia, tá, por exemplo, ou um problema na China. Por exemplo, fecha a China, muitas coisas a gente compra da China. Então, isso tudo vai influenciar dentro do mercado, dentro da empresa que a gente está trabalhando, atuando. Agora, OBZ, o que seria esse modelo? Já o modelo OBZ, ou orçamento de base zero, é uma ferramenta de planejamento orçamentária, que tem como objetivo principal estabelecer o mínimo de recursos financeiros necessários para que a empresa consiga atingir suas metas. O modelo OBG parte do princípio de que muitas empresas, ao elaborar um orçamento de forma convencional, consideram que todos os gastos do último exercício serão novamente necessários e que todas as metas de receitas serão alcançadas, o que não é obrigatoriamente uma verdade. Isso acaba gerando um orçamento inchado e desalinhado com a estratégia, pois os números não são analisados de forma detalhada e cuidadosa. Então vocês viram que esse é bem perigoso, né? Desta forma, a metodologia visa eliminar gastos desnecessários, visando aumentar a receita da empresa. Mas para fazer isso daqui, nós não podemos deixar que isso aqui aconteça. O orçamento inchado, desalinhado, então tem que ser bem planejado. Então esse aqui, a gente tem que ficar bem atento a ele, tá? Em todos os sentidos.
O GUT, né, a matriz GUT, é uma ferramenta estratégica muito utilizada para estabelecer prioridades. Ela permite que o gestor priorize as tarefas mais importantes para a empresa, definindo quais deverão ser executados primeiro. Aqui a importância, né? Gravidade é um fator, impacto financeiro ou qualquer outro dependendo dos objetivos da instituição. Urgência é um fator de tempo. Tendência é o fator tendência padrão de desenvolvimento. A matriz GUT, né, baseia-se nos três aspectos: a gravidade, urgência e tendência do processo. Por isso a sigla GUT. Tá? Isso daqui. Das três, vocês viram que a maioria é tudo pelas três primeiras letras, né, que se formam o nome do projeto e da matriz. Trata-se de uma das ferramentas de gestão mais fáceis de aplicar. Ela consiste na estruturação de uma base, onde o primeiro passo é listar os problemas. Em seguida, os problemas são classificados de acordo com uma das três variáveis apresentadas: gravidade, urgência e tendência. Cabe salientar que para cada uma delas é atribuída uma nota. No final, as notas são multiplicadas e o maior resultado definirá a tarefa prioritária, ou seja, aquela que tem de ser executada antes das demais. 5W2H, isso aqui nós já falamos, nós só comentamos, né? Não chegamos a explicar o que seria. Então tá aí, nós vamos ver, acho que foi na primeira ou segunda aula que nós falamos sobre ele. Eu falei que depois nós íamos falar mais detalhado dele. O que seria esses 5W2H? Esses são questionamentos que nós temos que fazer para entender melhor o que nós queremos. O 5W2H é uma das ferramentas de gestão mais adaptáveis do mercado. Ela contém um checklist de atividades a ser realizadas pelos colaboradores de sua empresa. Checklist é aquelas caixinhas que a gente, por exemplo, se fez, a gente já vai marcando. Então, por exemplo, você está sendo contratado por uma empresa, a empresa te pediu a documentação para te registrar. Tá? Então ele vai te dar uma listagem e o checklist é aquele Vzinho que você coloca. Tirei xerox do meu CPF, tirei xerox do meu RG, tirei xerox do meu comprovante de endereço, tirei xerox do meu certidão de casamento ou nascimento. Tá? Então é isso que é o checklist quando a gente fala. Além de oferecer maior clareza na organização das funções, ela ainda possibilita controlar melhor as tarefas e otimizar melhor os gastos de execução de cada uma. A técnica pode ser usada em várias etapas do negócio. Seus planos de ação são baseados em respostas obtidas a partir de perguntas bem simples, como as abaixo. What? Qual o objetivo do projeto? Which? Por que realizar o projeto? Where? Onde o projeto será aplicado? When? Tempo gasto para a execução do projeto. E o how, né? Acho que é assim que fala. Quem são os envolvidos no projeto? A equipe. Tá? Então, por isso, 5W. Tá? São 5 perguntas aí com o W. E 2H, o how, como será realizado o projeto. O how much, quanto custará o projeto. Então, essas são as perguntas que nós vamos utilizar. Então, what? O que? Ações concretas e objetivos que serão tomados. O por quê? Meta que se objetiva, né, com a ação. Quem? Responsável pela ação. Quanto? Impacto financeiro da ação. Quanto a gente vai gastar com isso, né? E o where? Onde, né? Em qual setor a ação é realizada. Aí já os 2H, né? Opa! Quando eu falei? Quando, né, que é o prazo da ação a ser realizada. E os 2H, planejamento para execução da ação e o impacto financeiro da ação. Objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos nada mais são do que a definição dos resultados que a sua empresa pretende atingir dentro de um determinado período de tempo. Os objetivos são comumente utilizados para definir todo o planejamento estratégico da empresa, permitindo que as equipes sejam capazes de levantar quais serão as metas mês a mês para alcançar o resultado esperado no final do ano, por exemplo. É importante que eles sejam criados com critérios quantificáveis, né? Permitindo assim a mensuração através de indicadores. Então, por exemplo, a gente vai ter indicadores que vai mostrar, por exemplo, quando nós estamos gastando mais, se nós podemos diminuir esse gasto, investir em outra área. Tudo isso a gente consegue fazer. Esse norte no planejamento de negócio ajudará a enxergar um real progresso da empresa e permitirá que os gestores tenham visão muito mais transparente do que está acontecendo dentro da organização.
No entanto, sempre existem dúvidas sobre como definir os objetivos estratégicos e principalmente como não as confundir com as metas da empresa. Para que você não caia nessa mesma situação, separamos alguns exemplos de objetivos estratégicos comuns dentro da empresa. A redução do ciclo de vendas, aumentar o índice de satisfação do cliente, aumentar a geração de leads, aumentar o faturamento atual em 25%. Essa geração de leads são, por exemplo, telefones para que você entre em contato, tá? Isso é considerado um lead. Aumentar as vendas em uma região específica. Com esses objetivos definidos, você poderá criar as metas de sua empresa, considerando um cenário em que objetivos estratégicos foram pensados a nível anual. Numa sugestão para a periodicidade das metas é mensal. No exemplo de redução do ciclo de vendas, as metas mensais podem ser divididas em descobrir os gargalos, melhorar os processos, melhorar os conteúdos, preparar a equipe e, claro, mensurar os efeitos de cada nova ação na redução do processo de vendas. Para um objetivo sobre o aumento do faturamento de 25%, por exemplo, as metas podem ser aumentos mais suaves ao longo dos meses. Nesse sentido, seria necessário analisar quais foram os números dos meses anteriores e fazer uma previsão de melhora de aproximadamente 2,5% ao mês, totalizando a expectativa prevista nos objetivos estratégicos. É importante estabelecer as diferenças entre metas e objetivos, para que os dois conceitos não se confundam. Tá? Diferente a gente ter meta, diferente a gente ter objetivo. E seja possível realmente conquistar o número e todo o crescimento esperado para a instituição. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Sério, mas qual que é a diferença de metas e objetivos? A meta é aquilo que você quer alcançar. Tá? Por exemplo, eu quero isso aqui, é a meta. Eu tenho que alcançar essa meta. E qual que é o objetivo disso? Por exemplo, vamos pegar que eu tenho que fazer essa meta em 10 meses. Tá? Daqui 10 meses eu quero que o meu faturamento seja 25% a mais. Então, qual que é o meu objetivo? Trabalhar para que eu consiga fazer 2,5% dentro de cada mês. Então, por exemplo, eu vou ter de janeiro a outubro. Tá? Chegando no final de outubro, antes de começar novembro, na hora que eu entrar em novembro, eu quero que o meu faturamento de novembro esteja 25% a mais. Então, o que eu vou fazer? Janeiro, 2%. Fevereiro, 2%. Março, mais 2%. Tá? Abril, mais 2%. Maio, mais 2%. Junho, mais 2%. Julho, mais 2%. Agosto, mais 2%. Setembro, mais 2%. Outubro, mais 2%. Somando, vai dar os 25% que a gente queria. Ok? Então, isso é o trabalhar aí para se ter. Então, por exemplo, a meta é aquilo que você quer alcançar. O objetivo é o que você vai fazer para conseguir alcançar aquela meta. Tá bom? Então, por exemplo, nós temos aí. Vamos pegar em termos de meta. Depois vocês vão até criar. Eu vou ver o que nós temos de exercício aqui. Que é para você explicar a matriz BCG, a Watts, a GUT, tá? E a 5W2H. Você pode falar, não precisa copiar, tá? Explique do jeito que você entendeu, tá? O que é cada um, qual a função de cada um. Eu vou pedir para vocês vão estipular para mim uma meta, tá? Vocês vão pensar aí numa empresa, vamos pensar todo mundo junto, vamos voltar, vou dar duas opções aí para vocês. Uma escola de curso profissionalizante, tá? E uma loja de equipamentos eletrônicos ou loja de roupa. Fica a critério. Vamos dar 3 opções. Eu vou colocar aqui para vocês. Até vou colocar no bloco de notas. Tá bem simples aqui para vocês. Não, vou colocar no Word que eu salvo e mando para vocês. Deixa eu abrir o Word aqui. E aí vocês vão fazer para mim. Além das questões, tá? Então nós vamos pensar dessa forma. Deixa eu só acabar de carregar aqui.
nós temos essas opções. Vocês vão pensar, ó. Deixa eu aumentar o zoom. Quem está assistindo no celular vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Um pouquinho. Não, criar uma empresa. Vamos colocar. Criar uma empresa. Criar sua empresa. Vou dar 3 opções para vocês criarem, tá? Ó, uma escola profissionalizante, uma loja de equipamentos eletrônicos, uma loja de roupa, vamos colocar mais uma, vai, e um salão de beleza. Então vocês vão pensar nisso daqui pra gente, tá? Só pensar. Pensa aí como que seria a sua empresa nesse sentido, ok? Aí vamos lá, o que vocês vão fazer? É criar uma meta para crescimento da empresa em 12 meses, em um ano, né? Certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em o que vocês vão criar aí, tá? E vai pensar em criar uma meta para o crescimento da empresa em 12 meses. Por exemplo, começaram hoje a empresa, tá? Não, segunda-feira vocês estão abrindo a porta da empresa. Daqui 12 meses, aonde vocês querem chegar com ela, ok? Aí, qual a estratégia, qual o planejamento, né? O planejamento será efetuado para que a meta seja alcançada. Tá? O que você vai fazer para que suas metas sejam alcançadas? No primeiro mês eu vou trabalhar, com o investimento que eu fiz, ainda tem uma reserva de dinheiro. Eu vou usar esse dinheiro para investir mais no que eu senti nesses 2 primeiros meses que meus clientes querem. A partir do 3º mês, eu defini o que eu preciso melhorar. Então você vai trabalhar, vai investir. Se for treinamento de funcionários, tá? Você vai trabalhar dessa forma aí, ok? Aí fica a critério de vocês, aí a forma que será feita. Então vocês têm essas 4 opções aí de empresa, tá? Vocês que vão definir. Talvez alguém quer fazer de escola profissionalizante, ok. Eu quero fazer de equipamentos eletrônicos, maravilha. Não, professor, eu vou fazer de loja de roupa, sem problema nenhum. Eu já trabalho, eu tenho noção do salão de beleza. Não tem problema, pessoal, vocês vão escolher uma delas. Se alguém arriscar e falar assim, não, professor, eu posso fazer de 2? Pode, sem problema nenhum. Posso fazer das 4? Excelente, tá? Mas o exercício é para vocês fazer de uma. Quem quiser fazer das 4, ótimo. Quem quiser fazer de 2, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Fica a critério de vocês. Eu vou salvar isso daqui e vou mandar para vocês, tá? Para vocês abrir e vocês terem noção do que vocês vão fazer. Ok? Deixa eu só salvar aqui, que aí eu mando no grupo para vocês. Vou colocar aqui em documentos. Vou deixar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Exercício. Eu vou colocar aqui, ó. Exercício extra. Aula 5. Ok? De planejamento estratégico. Vou colocar P. Vamos colocar tudo, né? Planejamento estratégico. Ok? Então tá aí, eu vou mandar para vocês. Tá? Vou até salvar em PDF, que fica mais fácil de mandar. Eu já mando para vocês aí no grupo. Ok? Então vocês vão montar aí para mim, pra gente
vai ser desse jeito aí, só para vocês terem noção, para vocês verem aí. Ok, pessoal? Então depois vocês vão responder as questões para mim também, sempre como a gente está fazendo, só coloca o número da questão e a resposta, não precisa colocar pergunta. Certinho? Então foi essa a nossa aula de hoje, pessoal. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre o balancete, né? Vai ser a última etapa do nosso curso. Aí eu já passo também para vocês a nossa avaliação. Nós vamos falar do briefing, que é muito importante também para o planejamento, tá? Vocês viram que ela é uma aula maior, ó, tem vários exercícios aí para a gente fazer, ok? Depois eu já passo a avaliação na sequência para vocês, ok? Mas daí vai ficar para a próxima aula. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.